Quero abordar no episódio de hoje a proposta de aula sem matéria para o primeiro ano do ensino médio, ou primeira série do ensino médio, como se diz agora. Então, no episódio passado, eu falei sobre essa ideia, de tentar desenvolver ao longo de um bimestre inteiro, assim, uma aula que não tivesse matéria no quadro para copiar. Uma aula que fosse baseada em outros tipos de atividades, tentando desenvolver os conteúdos que eu já tinha planejado, mas de uma outra forma, sem o esquema da matéria no quadro e, portanto, sem uma prova, que cobre essa matéria depois do aluno. Então eu quebrei bastante a cabeça para tentar pensar atividades alternativas e todo um esquema que pudesse dar conta dessa substituição, e aí saiu essa proposta de aula sem matéria. Então eu vou tentar explicar aqui como é que eu fiz no primeiro ano do ensino médio. Antes de mais nada, assim, em nível de planejamento, antes do começo das aulas, o que eu fiz foi tentar mais ou menos isolar quais eram os conteúdos ali que caiu naquele primeiro bimestre. Cheguei a uns 4 ou 5 tópicos ali que entravam no primeiro bimestre, e a partir desses tópicos, tendo esses tópicos em mente, então, eu pensei isso em atividades bem pontuais, que demorassem assim uma aula ou duas no máximo, envolvendo o que eu chamo de treinamento escolar. Então eu já chegava para os meus alunos na primeira aula, me apresentava, como eu já disse em outro episódio aqui, contava a minha história, fazia aquela coisa toda, e já explicava, nós vamos fazer um negócio diferente. E um dos argumentos que eu usava para convencer a turma a comprar essa minha ideia é justamente essa, assim, vocês estão aqui sendo cobrados sobre estudar, assim, copiando matéria, tentando assim, guardar coisas para fazer prova, mas quem é que já ensinou vocês a estudar? Então, assim, a proposta é essa. Esse bimestre vamos fazer um treinamento escolar. Vocês estão entrando no ensino médio, então nós vamos treinar um pouco. E treinar o quê? Treinar a escrever melhor, que é um problema de todo mundo. Assim, treinar interpretar. Assim, interpretar um texto, interpretar um filme, interpretar uma música, o treino da interpretação. Então eu chegava com essa proposta para os alunos. Então a ideia era justamente essa. No primeiro dia de aula eu explicava com bastante detalhe o que nós vamos fazer. Vai ser assim, não vai ter matéria no quadro. Pessoal, felicidade, todo mundo contente. Tá, não tem matéria para copiar. O que nós vamos fazer então? Cada aula nós vamos fazer uma coisa diferente. E o caderno? O caderno vai ser usado como registro de aula. Então no caderno vocês vão registrar toda a aula, eu quero que tenha data e que você consiga escrever alguma coisa que aconteceu ali naquela aula, e o caderno vai ser o seu registro. E depois eu vou dar uma nota no caderno. Aí eles ficam todos assim, alguns já ficam preocupados. Tá, e o que vai ser a nota então, professor? Eu falo, a nota vai ser a nota no caderno no final do bimestre e também a nota de uns textos que você vai escrever para mim, umas produções textuais. Então foi assim, eliminei a prova, então eu fiz 2 a 3 produções textuais e mais a nota do caderno, e com isso a gente fechava o bimestre. Então, mais ou menos, vou tentar ler aqui para vocês na sequência como é que eu fiz. A ideia era justamente essa. Assim, na primeira aula eu me apresentava e dizia que a gente ia ter uma aula diferente. Aí chegava no segundo encontro, então eu falava, pessoal, então vamos começar então. Agora começa para valer. Assim, como é que vamos fazer? Então primeiro vocês vão fazer a primeira coisa que vocês vão fazer para mim é assim um exercício. Daí eu explicava toda a história do caderno e falava, então, vocês vão fazer o caderno registro de aula. Eu já estive aqui na aula passada, então vou dar para vocês agora 10 minutos para vocês fazerem um registro da aula passada, no caderno de vocês. Aí eles ficam tudo assim, professor, o que eu faço? O que eu escrevo? Escreve alguma coisa, qualquer palavra que você coloque no seu caderno, que você se lembre da aula passada, já está valendo. Dava ali uns 5, 10 minutos para eles. Alguns escreviam um pequeno texto, outros escreviam uma palavra ou duas, outros tinham uma dificuldade tremenda de sair do script, de copiar alguma coisa e escrever uma coisa por conta própria. E aí sim, fizeram o registro? Fizeram. Então agora vamos fazer o segundo exercício. E o segundo exercício era um ditado de uma frase só, onde eles iam escrever uma frase, e eu passo meio que assim, carteira por carteira, mais ou menos vendo quem é que acertou tudo na frase, quem é que errou. E esse exercício era justamente para quê? Para mostrar, e aí fazer uma fala bem legal também, que eu acho que isso trouxe muita gente para o meu lado, que é o seguinte, mostrar que todo mundo tem problemas com português ali, e que nós estamos ali para melhorar, e que quem realmente se abrisse para essa proposta ia sair dali escrevendo melhor. Então nessa eu conseguia ganhar o pessoal, e fazia esses 2 exercícios. E ali passava a primeira aula, porque é uma aula só, 45 minutos,
Então, na outra aula eu chegava e vim então com uma produção textual, né? Então, eu não avisava na aula seguinte o que ia ser. Toda aula é uma surpresa, ninguém sabe o que vai ter. Então, chegava na outra aula, tá bom, pessoal, então vamos começar. Primeira coisa, eu quero que vocês escrevam um negócio para mim. Aí já é redação. Não é redação, é outra coisa, é um texto aqui, né? Então, como é primeiro ano do ensino médio, tem muitos alunos novos chegando na escola, vindo de outras escolas do fundamental para o ensino médio. Tem alunos que já são daquela escola. Então, eu lançava o tema seguinte: como eu me sinto na escola. Então, com esse tema, alguns reclamavam, outros não e tal, mas eu fazia aquele exercício de concentração que eu descrevi, né, inclusive descrevi isso há uns 2 episódios atrás, no exercício de concentração, para que eles escrevessem produções textuais, e eles escreviam ali, né, metade da aula para escrever um texto bem curtinho ali, como eu me sinto na escola, né? E depois eu levava eles para ver um vídeo, então, que é o vídeo Ilha das Flores, vídeo antigo já, né, mas é um vídeo que serve para fazer uma reflexão. Assistíamos o vídeo e acabava a aula, bem rapidinho assim, né? Então, quando eu volto na outra aula, daí eu venho com a interpretação do filme. Aí nós vamos assistir o filme de novo, pausadamente, eu trabalho só em cima do vídeo, né? Então, assim foi, tá? Eu fiz a interpretação desse vídeo, Ilha das Flores, né? Fiz a interpretação da música O Pulso, dos Titãs também, né? Depois fizemos uma interpretação de um outro vídeo, né? Tivemos uma aula de leitura, que eu trouxe um texto do livro didático, nos dividimos em grupos para ler. Teve um tempo que eu levava o pessoal até a biblioteca da escola para fazer essa aula lá, né? O pessoal conhecia a biblioteca, muitos não conheciam, né? Tive uma outra aula de exposição, né? Depois disso, num determinado momento, eu falo: pessoal, hoje sim, hoje eu tenho que explicar um negócio para vocês, mas eu não vou passar a matéria no quadro. Então, fazer minhas anotações, os rabiscos, eu falo: vocês anotam o que vocês quiserem. Mas é claro que isso que eu acabei de descrever é apenas a parte, digamos assim, instrumental, né? O treinamento escolar, né, é uma parte da história, mas de fundo vem o conteúdo, né? Então, o conteúdo tem a ver com a linha geral de filosofia para o primeiro ano, que é o que é filosofia. Então, essa linha geral, antes eu já ensinava, assim, dividia ela em o que é filosofia na vida e o que é filosofia na história. Então, a proposta, em termos de conteúdo, era justamente essa, né? O pessoal, em vez de eu ficar explicando para vocês o que é filosofia, trazendo definições, eu vou mostrar várias coisas, vários filmes, vários textos, né, várias músicas, e a gente vai tentar ver por que essas coisas têm a ver com filosofia. Então, essa é uma questão interessante, porque a filosofia ficou como um pano de fundo. Então, eu trouxe o filme Ilha das Flores, né, e a gente fazia uma reflexão sobre a pobreza, sobre a desigualdade social, sobre o lixo, né, e eu sempre fazendo o gancho, dizendo assim: então, pessoal, tá vendo? Ó, pensar sobre o mundo e os problemas dele é uma coisa que tem a ver com a filosofia. Depois trazíamos a música O Pulso, e a mesma coisa, né? Assim, como é que existem doenças, né, que são físicas e outras são psicológicas, e outras que são doenças assim da sociedade, da humanidade. Então, a ideia era justamente ir pontuando para eles, né, diversos aspectos da filosofia, sem ter que ficar explicando muita coisa, né? E o bimestre acaba muito legal, porque eles acabam então com um caderno com anotações que são próprias dele, e a filosofia está ali, né? Eu não disse o nome de nenhum filósofo, mas nós abordamos filosofia na vida, né? Assim, tentando mostrar o que é uma reflexão filosófica, e eu fui dando vários exemplos usando isso: filmes, textos, vídeos e por aí vai. Então, dessa maneira é que eu fui introduzindo essa ideia, e nós passamos aí um bimestre inteiro dessa maneira. Eu vou compartilhar esse documento da aula sem matéria para o primeiro ano, tá? Assim, né, no Google Docs, como eu já fiz com outro conteúdo, e aí quem tiver interesse em acompanhar, acompanha. Mas em resumo, a ideia foi essa, né? Assim, nós treinamos um pouco de escrita, e o mais interessante é isso, né? Os alunos não sabiam o que esperar da aula seguinte, acabaram se tornando, não todos, mas uma maioria, um pouco abertos, né, a fazer exercícios diferentes. Acho que o resultado foi bem legal. Então, eu fechava o bimestre com 2 produções textuais, né, que davam 2 notas, e mais a nota do caderno, o que me deu um trabalho também. Eu tinha que fazer uma última aula que era para corrigir caderno, né? E essa é uma aula, né, geralmente, pessoal, o professor mantém todo mundo dentro da sala fazendo nada, fica corrigindo, chamando um por um, dando nota, negócio meio trabalhoso. Então, eu inventei também uma atividade legal, vim com várias revistas, uma revista chamada Vida Simples, né? E coloquei todas na mesa, pedi para eles fazerem grupos de 2 ou 3, né? Escolham a revista, abra a revista e veja alguma matéria que te interessou. Depois vocês vão vir aqui explicar para a turma o que te chamou a atenção e tal. E aí já criavam, uns queriam, outros não queriam. Enquanto isso, eu ficava ali corrigindo os cadernos um por um. Bem puxado,
mas funcionou também. E dessa maneira eu consegui, né, eu fiz isso em 2016, saiu mais ou menos, em 2017 já saiu mais redondinho, né, e cheguei a fazer no ano de 2018 também, ano passado, e aí já um padrão, não é assim, e é esse padrão que eu estou compartilhando aí no Google Docs, certo? Então essa foi a aula sem matéria para o primeiro ano. No próximo episódio eu vou falar da aula sem matéria para o segundo. Valeu, até mais.